Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós falaremos então a respeito do sistema cardiovascular, né? Então, como vocês já perceberam, a gente vem vendo, é ótimo, né? Ao passar do tempo, todos os sistemas, e a gente entrou agora no sistema cardiovascular. Antes da gente começar, tá? É importante que vocês tenham em mente que, por exemplo, entre as 10 principais causas de morte no nosso país, com exceção agora, né, da história do corona, são uma outra questão. Bom, as mortes, né, por doenças cardiovasculares, elas compreendem as 10 principais causas de morte no nosso país, né? Então, assim, problemas relacionados a esse sistema são bem graves. Uma maneira de reverter esse quadro é realmente a gente incentivar a adoção de hábitos de vida mais saudável, como manter uma dieta equilibrada e a prática de atividade física. É o que a gente sempre fala, né? Fica repetindo essa informação, mas é realmente uma informação muito importante, tá? Por exemplo, as doenças cerebrovasculares são decorrentes do suprimento insuficiente de sangue ao cérebro, por exemplo, acidente vascular cerebral ou derrame, tá? Ou seja, a gente tem ali por volta de 98,5 mil mortes por ano, tá? Então, são doenças que estão relacionadas ao AVC, ou agora o popularmente chamado AVE, que é o acidente vascular encefálico, tá? Pode ser um AVC isquêmico ou hemorrágico, como eu já falei com vocês em outras aulas. O infarto agudo do miocárdio compreende 86,6 mil mortes por ano. Aí a gente volta nessa questão do AVC, gente, que assim, às vezes a gente pensa, mas o cérebro é um órgão do sistema nervoso e não do sistema cardiovascular. Tudo bem. Só que, na verdade, afeta o cérebro, né? Mas é um rompimento ou um entupimento de uma veia, tá? Que faz parte do sistema cardiovascular. O infarto do miocárdio é uma morte súbita do músculo cardíaco, que é o miocárdio, que eu já havia falado para vocês. E aí falta oxigênio e nutrientes, esse tecido morre, uma parte do coração. Insuficiência cardíaca são condições na qual o coração não é capaz de bombear sangue em quantidade suficiente para o funcionamento do corpo de uma forma geral. Alguns fatores de risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca são diabetes e histórico familiar de doenças cardiovasculares, né? Hipertensão manifesta-se pelo estado de constante elevada pressão arterial, então aquelas pessoas que têm a pressão lá 15/9, 16/11, são pressões altas, né? Que faz com que o coração trabalhe mais para circular a mesma quantidade de sangue, e a hipertensão então pode desencadear outras doenças cardíacas, tá? Existem vários fatores que podem levar a isso, e a hipertensão também pode levar a aumento de problemas renais, tá? Então a pessoa pode virar um renal crônico, que é aquela pessoa que tem que ficar fazendo hemodiálise e tal, por causa de falta de controle da pressão arterial, tá? Bom, de forma geral, o sistema circulatório é formado pelo coração e todos os vasos que chegam e saem dele, né? Então, como, por exemplo, artérias, arteríolas, veias e vênulas, e os capilares também. A circulação do sangue dentro dos vasos permite que ele seja, então, responsável pela regulação, né, pelo transporte de substância, regulação da quantidade de substâncias que está sendo transportada e proteção também, tá? Além disso, o sistema circulatório auxilia na manutenção do controle da temperatura corporal. Outras causas de mortalidade, então, como eu falei para vocês, a gente tem uma incidência muito alta de doenças do aparelho circulatório, por volta de 34% das doenças das mortes estão relacionadas a alterações do aparelho circulatório. A gente tem neoplasias, que são tipos de cânceres, 21%, e outras doenças de outros sistemas com uma porcentagem muito menor. Como é que a gente pode, então, né, cuidar do coração e pensar realmente numa sobrevida maior, tá? Como eu disse para vocês, principal fator, atividade física, manutenção de uma vida saudável e alimentação adequada, tá? Então, infarto agudo do miocárdio é a principal causa, né, de morte no Brasil, associado somente à doença cardiovascular. Morrem a cada 1 hora, né? A gente tem 40 brasileiros morrendo por doenças, por infarto, tá? A cada ano são mais de 300 mil óbitos por doenças cardíacas, tá? Então a gente às vezes se preocupa de uma situação atual, que é o caso do Covid, que a gente tem, óbvio, né, uma situação bem grave, de 100 mil mortes por uma doença, mas porque a doença cardiovascular também é bem preocupante, por volta de 300 mil mortes, tá? Em 2017, 17 milhões de pessoas no mundo morreram por dentre os problemas causados por alterações cardiovasculares. Principais fatores de risco: colesterol muito alto,
uso de cigarro, diabetes, pressão alta, obesidade, principalmente o acúmulo de gordura na cavidade abdominal, então gordura visceral, que a gente chama, falta de exercício físico, uma alimentação inadequada, além do estresse, tá? Então são vários fatores que, em conjunto, então às vezes a pessoa não tem só diabetes, ela tem diabetes, pressão alta, ela é obesa, ela não pratica atividade física, então isso vai gerando um acúmulo de coisas, né, que favorecem ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tudo bem? Bom, no sistema cardiovascular, o sangue ele só circula dentro dos vasos, tá? Por isso que, assim, quando a enfermeira ela vai pegar seu sangue, ela vai mirar dentro da veia, porque é ali que tá o sangue. Não adianta furar a sua pele só, ali não tem vaso sanguíneo, não tem sangue suficiente, né? Óbvio, né, que se a gente faz um corte, dependendo da profundidade, aquilo sai sangue. Por quê? Porque nós temos vasos de pequeno calibre e grande calibre. Quem que são pequeno calibre, né? Fininhos. São os capilares. Então, quando você se corta, você rompe um capilar, por isso que sai sangue. Agora, de vasos grandes, né? Eu preciso adentrar a veia, né? Quando eu vou tirar sangue, não dá pra tirar do capilar. O capilar é muito fino, o fluxo de sangue é muito baixo. Vai demorar muito tempo pra tirar o sangue, tá? No caso do ser humano, então, essa questão da circulação ser fechada, dupla e completa, é muito importante que você já entenda um conceito, porque quando a gente entrar lá em animais, a gente vai voltar, e já que animais que têm sistema circulatório, a gente vai voltar a falar disso muito frequentemente, tá? Então, o que é uma circulação fechada? São sangue que circulam dentro de vasos. Aí você vai falar pra mim, tá, mas existem animais que o sangue não circula dentro de vasos? Existem. E isso é chamado de circulação aberta. Mas são casos à parte que a gente vai estudar depois. O coração atua como uma bomba, impulsionando o fluxo de sangue e a cada processo circulatório, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ou seja, ele vai do coração para o pulmão, volta para o coração, vai para o corpo, volta para o coração, vai para o pulmão, volta para o coração. E nesse processo ele passa 2 vezes pelo coração. Por isso que a circulação ela é dupla. E a circulação ela é completa, tá? Não tem mistura de sangue venoso com arterial. Ou seja, eu não tenho a mistura do sangue rico em oxigênio e pobre em oxigênio, tá? O sangue venoso é caracterizado... Sangue venoso, gente, normalmente ele circula por veias, a gente vai ver uma exceção depois. Mas é um sangue rico em CO2, porque ele tá trazendo o sangue das células em direção ao coração para ser jogado pro pulmão. Então, o produto do metabolismo da célula é o CO2. O sangue arterial é um sangue que acabou de passar pelo pulmão, vai ser jogado pro coração em direção ao corpo. Então, esse sangue é um sangue rico em oxigênio, tá? Então, a gente tem uma circulação aí fechada, dupla e completa, sem mistura. Bom, qual que é a função básica do sistema circulatório? Transporte de substâncias. Que substâncias? Gases dissolvidos, nutrientes, hormônios, dentre outros N substâncias secretadas e transportadas por ele, tá? Vão atuar diretamente na defesa do organismo, porque é ele que faz o transporte dos leucócitos. Óbvio que eu tô falando de sangue, eu tô falando de defesa, né? Mas quem vai fazer o transporte desses leucócitos, desses anticorpos e tudo mais, é o sistema cardiovascular. E uma função muito importante dele também, que às vezes a gente acaba se esquecendo, é que ele atua na manutenção da temperatura, tá? Uma vez que o sangue circula nesses vasos, ele dissipa o calor por meio da pele, tá? 2 sistemas auxiliam nessa manutenção de temperatura, respiratório e circulatório. Então, o que acontece no ambiente frio, tá? O hipotálamo libera uma informação que gera uma vasoconstrição, ou seja, o vaso fica mais fino e contraído, próximo à superfície da pele, tá? E aí a gente tem uma secreção de suor que também é cessada e os pelos, eles ficam eriçados, aprisionando a camada de ar, tá? Isso no ambiente frio. Ou seja, pra gente não ficar perdendo calor. Eu não mantenho a temperatura do meu corpo a 37,5, vocês acham que ele é mantido como? Do além que não é, né? Então, quem ajuda nessa manutenção é o sistema circulatório e a gordura. Quanto menos gordura, mais você precisa do sistema circulatório para te ajudar a manter você numa temperatura correta no frio, tá? Agora, no ambiente de calor, eu preciso liberar calor, né? Porque tá muito quente o ambiente e tal. Isso influencia na minha temperatura corporal, então eu preciso dissipar o calor. Então, esses capilares que ficam próximos à superfície dissipam esse calor. As glândulas subdoríparas secretam calor também para poder resfriar o corpo,
tá? E depois essa água evapora, tá? Então, a temperatura do sangue atinge ponto determinado pelo hipotálamo e o mecanismo de perda ou retenção de calor e retorna ao estado normal, tá? O que leva também a você fazer uma vasoconstrição maior ou menor no frio ou maior ou menor no calor? Roupas, o ambiente onde você tá. Então, assim, o clima pode estar frio, mas você está no aquecedor, vai atuar de forma diferente. O clima tá muito frio, mas você tá muito bem agasalhado, seu corpo atua de forma diferente. Então, ele consegue fazer esse controle, tá bom? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.